Olá, tudo bom? Estou aqui mais uma vez para conversar com vocês, certo? Iniciando aqui mais uma live e hoje eu quero falar com você, principalmente com você agora que está assistindo essa reprise, com certeza você não viu ao vivo, então essa parte é dedicada exclusivamente para você. Hoje eu quero falar sobre relacionamentos, sobre casamento. Hoje eu quero contar uma experiência pessoal minha e algo que tem transformado não somente a minha vida, mas na vida de muitas pessoas também, tá bom? Só um minutinho, eu vou estar convidando algumas pessoas aqui a estarem participando da live e você que está aí do outro lado também compartilhe essa live com mais alguém para que possa estar aqui conosco nessa live, tá bom? Então hoje eu vou falar sobre casamento, sobre relacionamento e eu não sei qual é o tipo de relacionamento que você tem, eu não sei se você que está me assistindo agora é casado ou não, enfim, eu quero contar um pouquinho da minha experiência e do que eu tenho vivido com a minha esposa e eu acredito que isso pode e vai influenciar na sua vida de forma positiva, tá bom? De forma positiva. Pois bem, casamento, é isso aí. Ter um relacionamento hoje é fácil, é difícil, é mais ou menos? Como que será que é ter relacionamento hoje com as novas perspectivas de vida, conforme as pessoas têm vivido? Como têm sido os casamentos? Como têm sido os relacionamentos? Tem se baseado em quê? Nessa era digital que estamos vivendo, onde temos muitas informações, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e as pessoas bombardeadas de informação, bombardeadas de vários tipos de relacionamento que acontecem em todos os lugares. Mas e aí, qual é o seu relacionamento? Como está o seu relacionamento? Em especial, como está o seu casamento? Hoje eu parei aqui meio-dia para poder falar sobre isso, falar sobre essa minha experiência. Olha, eu sou casado há 19 anos com a Érica Nogueira, inclusive ela leva o Nogueira, que é o meu sobrenome. Ela escolheu levar o Nogueira, tá bom? Quando nós fomos lá no cartório registrar como seria, ela falou, não, eu quero usar o sobrenome dele. E naquela época nós éramos quase dois adolescentes ainda. Ela tinha 19 e eu tinha 20 anos de idade, tá? E ela escolheu usar o Nogueira e eu achei muito bacana, né? Então hoje ela até se identifica nas redes sociais como Érica Nogueira. Eu sou o Jorge Nogueira, ela é a Érica Nogueira e graças a Deus hoje nós temos 19 anos de casado, 2 filhos. E aí você pode pensar bem assim, caramba, 19 anos de casado é um tempinho bom, né? Tem gente que não vive 19 anos, tem gente que morre antes dos 19. E nós temos 19 anos de casado. E eu quero contar uma coisa para vocês, que os meus primeiros 15 anos de casado, e você vai falar bem assim, 15 anos, Jorge? 15 não, talvez os 16 anos de casado, quando nós casamos em 2004, né? Eu conheci a Érica em 2003, nos conhecemos, eu acho que cerca de 11 meses depois nós casamos, noivamos e casamos, né? Ela 19 e eu 20 anos, olha só que loucura! E desses 19 anos de casado, eu vou dizer que 15 para 16 anos foram, eu não consigo praticamente me lembrar. Por quê? Vivemos um período de 15 anos. No início aquele namoro, lua de mel, meu amor pra cá, meu amor pra lá. E uma maravilha, né? Recém-casados e tal, aquela coisa, aquele amor. Veio nossa primeira filha, né? Veio a Ana Clara logo... quando a gente casou, acho que com 2 meses depois, se eu não me engano, a Érica já estava grávida já da Ana Clara, 2 a 3 meses depois, ela engravidou da Ana Clara, né? Depois veio o Felipe em 2010 e, tipo assim, poxa, 2 jovens casados ali, experimentando a vida, né? No início dos anos 2000, tudo mudando e nós resolvemos casar. Na época, eu e a Érica éramos da Assembleia de Deus, tá? Nós éramos da igreja Assembleia de Deus e nós casamos, né, com a bênção do pastor. Nós casamos na igreja, nós casamos no cartório na sexta-feira, com aquele rito todinho que tem os casamentos
mais tradicionais. Nós casamos na sexta-feira no cartório e quando foi no sábado nós casamos na igreja, né? Ela de noiva, eu de terno, bonito, aquela coisa, convidados, padrinho, com direito a choro. Eu lembro que eu chorei no dia que a minha esposa entrou na igreja e que nós estávamos casando. Eu chorei naquele dia, eu fiquei emocionado. E eu lembro que um dos padrinhos, né, uma das esposas dos padrinhos que olhou para mim e falou assim: ah, ele tá chorando, ficou mexendo todo mundo, ele tá chorando, né? Foi emocionante para mim, né? E eu queria aquilo. E uma curiosidade, né? Geralmente quem atrasa no casamento é a noiva, né? E no meu casamento quem atrasou fui eu, né? No dia do meu casamento quem se atrasou fui eu. A minha esposa teve que ficar rodando de carro até que eu chegasse na igreja, né? Nós casamos lá na Igreja Batista, no bairro Santo Antônio, em Vitória, ali em frente à Praça da Bandeira. Nós casamos ali. E tipo assim, tivemos ali nosso início, nosso relacionamento, fomos crescendo, e com o tempo, e não demorou muito, eu acredito que pela nossa imaturidade, falta de preparo, vieram as brigas muito cedo, vieram as desavenças, as discussões, os problemas, as possibilidades de separação, e as falas de separação vieram também logo, né? Eu acho que com 4 anos de casado já começou a aparecer essas falas de vamos separar, que eu não quero mais e tal, aquela coisa toda. E tivemos a crise dos 7 anos, tá? Tivemos a crise dos 7 anos do nosso casamento, e eu vou contar isso daqui. Foi barra, foi dureza, né? Essa crise, nós vimos o nosso relacionamento ser ali totalmente bombardeado e com várias palavras de pessoas falando que termina logo, acaba, e outros amigos, né, falando: não, você está vivendo a crise dos 7 anos, não separa não, permanece firme. E assim fomos crescendo. Passou a crise dos 7 e vieram outras crises, veio o Felipe em 2010 e foi seguindo até que chegou há 3 anos atrás, onde nós tivemos uma crise muito gigantesca no nosso casamento, uma crise muito grande, e a ponto do pastor Gedimar, meu pastor, meu amigo pessoal, depois de um tempo ele virar para mim e falar bem assim, isso ele falou para mim no ano passado, ele falou: cara, eu pensei que o seu casamento não fosse durar, não fosse aguentar tudo pelo que você passou. E foram muitas lutas, de perder a casa que tínhamos, de termos conflitos com a família da minha esposa, com a minha família, conflito entre nós, e nos vemos prontos a nos separarmos, sabe? De total destruição. Só que eu vinha já me aplicando ao desenvolvimento pessoal, eu já vinha me aplicando a isso, querendo ter desenvolvimento, crescimento e tal. E isso foi acontecendo em nossas vidas, esses turbilhões de batalhas e lutas batendo a nossa porta. E nós ali prestes a abrir mão do nosso relacionamento. Eu lembro no dia que eu peguei na mão da minha esposa, eu estou contando aqui bem resumidamente, com todo o turbilhão acontecendo, várias pessoas, várias palavras de maldição, de separação e tudo mais, e eu peguei na mão da minha esposa e eu falei: olha, a gente tem que tomar uma postura. Se a gente quer esse relacionamento, então a gente vai lutar por esse relacionamento até o fim, eu e você. Não tem sua mãe, não tem minha mãe, não tem meus irmãos, não tem seus irmãos, não tem filho, não tem nada, tem eu e você. O importante é o nosso relacionamento. E eu lembro de eu ter falado isso com a minha esposa, e um dia que a gente foi passear, e eu peguei ela pela mão, segurei e falei: vamos. Passeamos, e naquele dia nós decidimos: vamos mudar da casa onde estávamos. Na época nós morávamos próximo à família dela. Largamos tudo para trás, largamos tudo para trás, todo o investimento que havíamos feito, mas estávamos vivendo em um momento de conflito, e resolvemos ir em busca da nossa história que não havíamos vivido, e em busca de viver
o que 16 anos de casamento não tinha nos proporcionado. Eu não vou dizer que eu não fui feliz, que nós não estávamos felizes, que nós não tivemos momentos bons, mas tivemos muito mais momentos de crises e dificuldades, que impediu a gente de ter o crescimento que poderíamos ter. Eu e a minha esposa, nós poderíamos ter crescido muito mais, e não havíamos crescido. Por quê? Porque havíamos dado brecha para que o inimigo agisse e para que nós brigássemos sempre, e toda vez que estávamos construindo alguma coisa, tinha alguma coisa que vinha e derrubava tudo aquilo. E foi muito difícil. Mas, há 3 anos atrás, 3 anos e meio, nós tomamos a decisão de reestruturar o nosso relacionamento e viver tudo aquilo que não havíamos vivido até aquele momento. Tudo aquilo que não havíamos experimentado até aquele momento, nós queríamos experimentar a partir dali. E por que eu estou falando isso hoje com você que está assistindo essa live ou que vai assistir depois essa live? É que hoje em dia tem sido muito fácil as pessoas desistirem da sua família, desistir dos seus relacionamentos. Homens e mulheres, tá? Não é exclusividade de homens. Eu sei que muitos homens abandonaram as suas famílias, mas hoje em dia nós temos decisões de mulheres também que não querem mais lutar pelos seus relacionamentos. E o que eu quero contar para você da minha experiência, Jorge, qual que é a sua experiência? A minha experiência foi 16 anos de luta, angústia e dificuldade dentro do meu relacionamento. História de casamento até os 16 anos de casado, muita dificuldade, muita luta, muita angústia, muita humilhação, muita discussão, muito. Ficamos ao fio de nos separar. E o que mudou depois disso? O que mudou foi o meu posicionamento e o posicionamento da minha esposa. Eu queria que ela estivesse aqui agora, né? Ela está trabalhando, mas se ela estivesse aqui agora, ela estaria aqui atrás aqui conversando com vocês também. O que mudou foi o nosso posicionamento. Nós passamos a entender que se nós queremos o nosso casamento bem estruturado e queremos viver o melhor do nosso relacionamento, a obrigação de fazer isso era de cada um de nós e de nós dois juntos. Não tinha como eu botar a culpa na circunstância, nas pessoas, nas condições. Não, o que tinha que ser mudado era o que eu queria e o que ela queria. Porque naquele momento ali, nós colocamos um basta em tudo que estávamos vivendo e decidimos fazer o seguinte: ou a gente muda e passa a ser feliz, ou então vamos acabar com esse negócio agora e cada um vai viver para onde quiser, do jeito que quiser. Mas se for para ficar junto, não pode ficar do jeito que está. Eu gosto, uma vez eu ouvi até o Douglas Viegas falando, né? Ele fala bem assim: eu sou péssimo para dar certos tipos de conselho, porque para mim é muito fácil resolver, né? Ele falando, o cara chega para mim e fala bem assim: cara, meu relacionamento não tá dando, tá ruim, tá péssimo. Ele fala: então acaba com esse relacionamento, pronto. Aí o cara vira e fala bem assim: não, mas eu não queria acabar ele. Então não acaba, melhora. Ou seja, temos que tomar uma posição. Por que os relacionamentos estão sendo destruídos a cada dia mais? Cada dia mais nós vemos famílias sendo desfeitas. Cada dia mais nós vemos famílias sendo dilaceradas por conta de traição, de mentira, de dívidas, de discussões dentro do lar, tá? E muitas vezes nem ocorre traição. Às vezes a gente fala muito sobre traição, mas muitos casamentos têm acabado não por conta de traição, mas por conta de uma certa incompatibilidade entre os cônjuges. Os relacionamentos têm sendo destruídos por conta disso. Ou seja, discussões, não conseguem concatenar as ideias, não conseguem colocar as ideias para estarem juntos, e acaba destruindo o relacionamento. E isso tem acontecido aos montes. Os relacionamentos sendo destruídos. E as pessoas não têm acreditado que vale a pena. Tem até uma frasezinha que fala que a fila anda e a catraca gira. Nossa Deus, que palavra mais triste é essa, quando alguém fala que a fila anda e a catraca gira. Espera aí, por que você constituiu uma família? Por que você constituiu esse relacionamento, esse casamento seu? Para que você se casou?
Foi para que depois de 2, 3, 4, 5 anos você se separasse? Foi para que depois que você tivesse um filho, tivesse uma filha, vocês destruíssem esse relacionamento? O que aconteceu que tirou todo aquele amor, todo aquele glamour que havia no início? Na verdade, isso ainda está aí. Acontece é que deixamos de alimentar. Eu e a minha esposa passamos a entender isso. Nós deixamos de alimentar o nosso amor. Nós havíamos deixado de alimentar a nossa paixão. Eu vou mostrar depois para vocês aqui um dos livros que eu li, que ele fala bem assim, que temos que como é que fala? Não é recapear não, é repavimentar a estrada da paixão. A estrada da paixão tem que ser repavimentada constantemente, porque ela é desgastada com o tempo. Com o tempo é óbvio, aquela paixão que havia antes já não é mais a mesma. E o que a gente faz? A gente descarta o amor, descarta a paixão, porque achamos que não tem mais jeito. E deixamos de alimentar. Quantos casais não se beijam mais? Minha esposa, uma coisa que a Érica passou a reclamar comigo, e que eu não dava muita atenção, você não me beija. E eu falava, eu não te beijo? Você me beija quando nós estamos fazendo amor. Mas fora isso, eu não tenho mais aquele beijo de quando a gente namorava. E eu falei, então tem alguma coisa de errado aí. Tem que começar a melhorar isso. Então nós decidimos repavimentar essa estrada da paixão. E foi o que mudou em nosso relacionamento. Pensa, um relacionamento que estava assim, em declínio, totalmente, de cabeça para baixo, sendo destruído por nossas ações. A culpa era nossa. O que acontece é que nós não estávamos entendendo isso. E a cada discussão, e a cada palavra maldada, eu destruía a Érica e a Érica me destruía. A cada palavra de dificuldade que nós lançávamos um para o outro, de angústia, de acusação, destruía a minha vida e destruía a vida dela. Nós sempre fomos ótimos pagadores de dívidas, pagadores de boleto. Nós pagávamos boleto junto. Quando nós sentamos para conversar, uma das coisas que eu falei com a minha esposa foi o seguinte: olha, eu não quero ter um relacionamento somente para pagar dívidas, tá? Eu não quero ter uma companhia somente para pagarmos juntos dívidas. E é isso que muitos casais têm se tornado hoje. Pagadores de dívidas em comum. Pagam aluguel junto, a prestação do carro, a prestação da casa, pagam cartão de crédito, pagam a escola das crianças, pagam a alimentação da casa, a conta de água, a conta de energia, pagam contas juntos. Ou então tem um acordo, um cuida da casa e o outro trabalha. Mas esquecem de terem um relacionamento de amor e paixão. Teve uma época que eu estava beijando a minha esposa na testa. E presta atenção, depois você beija a sua esposa na testa, rapaz, é sinal que o negócio está indo embora, está degringolando de vez. E ela me reclamou do beijo. E eu falei, peraí, eu tenho que mudar isso. E começamos a mudar. Eu já estudava sobre desenvolvimento pessoal e eu entendi que eu poderia mudar o meu relacionamento, que meu relacionamento tinha solução sim, tá? Tinha solução sim, eu tinha que simplesmente ouvir as pessoas certas, nos lugares certos, porque quando um homem está em um relacionamento, no seu casamento não está indo muito bem, e a mulher também, se começar a se juntar com pessoas que falam mal de casamento, com pessoas que falam mal de relacionamento, que pessoas que falam que não vale a pena estar casado, pode ter certeza, você está no caminho de destruir o seu casamento. Você está no caminho de destruir essa vida que você construiu. Então, o que nós passamos a fazer? Nós passamos a ouvir pessoas que não somente passaram por dificuldade em seus casamentos e superaram, como passamos a ouvir pessoas que sempre tiveram um casamento abençoado. E essas pessoas passaram a nos influenciar, não somente presencialmente, como através da tela do nosso celular, através do notebook, dos vídeos que assistíamos, das palestras que assistíamos, dos conselhos que tínhamos. Nós passamos a avisar esse tipo de pessoa. Olha só que bacana, como a coisa começou a mudar. E de 3 anos para cá, nós temos vivido
algo que às vezes a gente tem até medo. Eu não sei se você já teve essa sensação, e isso é normal. Às vezes quando você passa por muita luta e muita dificuldade, chega um momento que você pensa assim, poxa, eu estou passando por um momento bom, o que de ruim será que vai acontecer? Né? E domingo agora nós fizemos um passeio em família, eu, a patroa e as crianças, né? E eu fiz até uma postagem, e nessa postagem eu escrevi o seguinte, nos stories, só quem acompanhou sabe como foi difícil chegarmos até aqui. A minha esposa sorrindo e eu do lado dela dando um beijo nela, né? Então, só Deus sabe o que a gente passou para chegar até onde chegamos. E se eu tivesse desistido lá atrás, se eu tivesse falado bem assim, não tem mais jeito, se eu tivesse falado bem assim, é melhor desistir do meu casamento, é melhor desistir da minha esposa, é melhor eu não acreditar mais nisso, já acabou, já brigamos tanto, 16 anos de casado, se não deu certo, sinal que daqui para frente não vai dar certo. Eu teria deixado de viver os bons momentos que eu tenho vivido, os maravilhosos momentos que eu tenho vivido com a minha esposa e com meus filhos. Se lá atrás, aos 16 anos de casado, se eu tivesse falado bem assim, chega de casamento, chega de estar com a minha esposa, brigamos tanto, vou desistir. Se eu tivesse feito isso, eu não teria tirado a foto que eu tirei com ela no domingo, beijando e ela sorrindo. E eu não estou dizendo que nós paramos de ter discussões, não existe casamento sem discussão. Discussão faz parte do pacote casamento, tá bom? É um quesito de manutenção do relacionamento, as discussões. Mas nós passamos a ter mais maturidade em nossas discussões, em nossas formas de tratar. Então, hoje eu escuto mais a minha esposa me falar que me ama, e hoje a minha esposa escuta muito mais eu falar que a amo. E eu sempre falei com ela que quem ama mais sou eu, e ela tem que entender isso e aceitar, e quem ama mais sou eu. E a minha esposa me ama, cuida de mim, me abraça, sabe, está comigo. E eu poderia ter falado bem assim, cara, não é essa mulher mais não, eu vou procurar outra mulher, sabe? Porque hoje em dia está muito fácil, não só para homem sempre teve fácil. Para mulher, então, hoje está muito fácil sair de relacionamento, entrar em outro relacionamento, sair de um relacionamento e entrar em outro relacionamento e assim se destruir emocionalmente. Sabe, eu encontro pessoas em mentorias que falam assim, que não tem mais vontade de se relacionar, que não quer mais, porque as experiências que tiveram mostram para elas que o relacionamento é ruim, que todos os homens são ruins, ou que todas as mulheres não prestam também, né? Os relacionamentos que tiveram tão tóxicos e que destruíram suas vidas, ou quase destruíram, fizeram com que essas pessoas desistissem de ter relacionamento. Então eu quero dizer hoje, nessa live que eu estou fazendo, nesse vídeo, para você que está me assistindo agora ao vivo e para quem vai me assistir depois na reprise, que é o seguinte, não desiste não. Duas palavras. Primeiro, para quem está em um relacionamento, para quem está em um casamento, está em um noivado, enfim, com a pessoa com quem você ama, com quem você já teve ótimos momentos. Não desista do seu cônjuge. Não desista do seu casamento. Não desista. Tem jeito sim. Não é o fim. Mas Jorge, você não sabe o que me aconteceu, você não sabe pelo que nós passamos. Não importa, eu não estou perguntando pelo que você passou, eu estou dizendo para você que tem jeito sim. Teve jeito para o meu casamento que eu pensei que estava destruído. Tem jeito para o seu relacionamento também. Tem jeito para o relacionamento que você pensa que não dá mais jeito. Tem jeito sim. Isso vai depender, primeiro, da sua postura, não é da postura do outro. Primeiramente é a sua postura. Mas o outro não quer, aquela coisa. Não importa, importa o que você quer. Você quer melhorar o seu casamento? Você quer melhorar o seu relacionamento? Então dê o primeiro passo. Melhore você. Transforme você. Um dos livros que eu li é 40 Dias para Mudar o Seu Casamento. Que era aquele filme Prova de Fogo. Cara, cada dia eu tinha que fazer um negócio diferente para minha esposa. Um dia era lavar a louça, não falar nada. Um dia era preparar o café e não falar nada. Só fazer, mesmo em meio à angústia, eu tinha que ir lá e fazer. E se ela não quiser? Não importa, o importante é que você fez.
Entende? Então, primeira coisa, depende de você. Se aplique ao seu relacionamento. Mostre para a outra pessoa, mostre para o seu cônjuge, mostre para ele, mostre para ela que vale a pena lutar por esse relacionamento. Vale a pena vocês estarem juntos. E eu quero a outra palavra para você que, sei lá, de repente teve um casamento e se separou, teve um relacionamento que machucou seu coração, machucou as suas emoções, e hoje você tem medo de se relacionar e voltar a ter tudo aquilo que você teve antes, né? Talvez você teve um marido que não te honrava, uma esposa que não te honrava, alguém que não cuidava de você, alguém que não te expressava amor. Então você se separou e a partir de agora pensa que o relacionamento nenhum vale a pena. Eu quero te dizer uma coisa, tem jeito sim, tá bom? Tem jeito e vale a pena sim você ainda ter alguém em sua vida que vai transformar esse sentimento de angústia de relacionamento em um prazer de relacionamento. Há solução sim. Talvez você teve uma experiência assim. Então tem jeito ainda de você ter esse bom relacionamento em sua vida. Você tem que acreditar nisso. O que eu quero dizer para vocês aqui hoje é: não desistam de ter as suas famílias. Não desistam de ter os seus relacionamentos. Homem, tome uma postura de homem. Mostre para sua mulher que ela pode contar com você. Mostre para tua mulher que você vai morrer por ela se for preciso. E tem um versículo na Bíblia que diz que o homem ele tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A sua esposa ela tem que ter a segurança de saber que se ela estiver em perigo, você será um homem que irá socorrê-la e estará com ela. Isso fez toda a diferença no meu casamento. Hoje, houve um tempo que se eu chamasse a minha mulher para ir para algum lugar, ela não iria, porque ela não tinha firmeza em mim. E eu não dava essa firmeza a ela. Hoje, se eu falar com a minha esposa, vamos sair daqui, vamos lá para a China, vamos lá para os Estados Unidos, vamos para não sei aonde, ela, tem certeza? E eu falo, tenho. Ela junta as coisas e vai comigo. Hoje eu tenho uma esposa que confia em mim. Hoje eu tenho uma esposa que sabe que tem um homem do lado dela, que quando ela fala bem assim, meu esposo vai resolver, ela sabe que eu vou resolver. Então, você que é homem, tenha essa postura para que a sua esposa olhe para você e fale bem assim, eu tenho um homem de verdade, que no meu momento de dificuldade, de crise, ele vai estar comigo, ele vai ser o meu porto seguro. Hoje eu sei que eu posso ter o seguinte, hoje eu sei que a minha esposa, ela pode, no momento de dor e angústia dela, ela tem um ombro de um homem de verdade, para que ela possa encostar a cabeça e chorar se for preciso, e contar as suas mágoas, e contar as suas dificuldades. Hoje eu dou essa segurança à minha esposa. Ah, Jorge, você está falando da segurança financeira? Não, segurança financeira nós temos a obrigação de correr atrás. Mas eu estou falando a postura de homem. Tenha a postura de homem com a sua esposa. E as mulheres, que eu sou homem e eu vou te dizer daqui para aí o que um homem espera. E talvez, se tem mulher aqui na live aqui, né, que está participando, confirme para mim se o homem precisa desse tipo de mulher ou não. O homem precisa de uma esposa com quem ele possa contar, que ele sabe que vai cuidar dele. Ah, Jorge, então o homem precisa de uma escrava que vai servi-lo. Não, não. O homem precisa de uma mulher que esteja ao lado dele, que lhe dê segurança emocional, para que ele possa sair e ganhar o pão de cada dia, para que ele possa sair e matar aquele leão diário que tem, que hoje em dia nem é só um leão, né? Um leão, um urso, um leopardo, um crocodilo e por aí vai, até chegar em casa à noite. O homem precisa de uma mulher que lhe dê segurança emocional, uma mulher com quem ele possa se abrir sem medo de mostrar a sua fragilidade, que ele não precisa o tempo todo ser o super-herói, que em algum momento ele possa falar, eu também estou ferido e também preciso de colo. O homem precisa desse tipo de mulher. Quando falta esse tipo de homem no relacionamento e falta esse tipo de mulher, pode ter certeza, o relacionamento vai declinar.
Porque o homem não tem uma segurança emocional na sua esposa, o homem não ter uma segurança emocional na mulher que está ao lado dele, e a mulher não ter uma segurança de um porto seguro com o marido dela, isso faz com que seja destruído os relacionamentos. Deixa eu ver o que a Neiva falou aqui. O problema é que tem homem que não aguenta uma mulher com segurança, se sente frágil. Então, eu já tive muito medo disso, Neiva. Às vezes, porque as mulheres elas estão mudando e as mulheres têm ganhado cada vez mais autonomia, e às vezes os homens se assustam com as mulheres muito autônomas. Graças a Deus, e a minha esposa ela pode confirmar isso, eu sempre direcionei a minha esposa a ter o crescimento dela, a buscar crescer, a ser uma mulher que possa dizer bem assim, eu também resolvo os problemas. Tem homem que não aguenta isso, tem homem que realmente foge disso, tem medo, se sente inseguro com uma mulher de postura, com uma mulher de posição. Mas tem um detalhe: se a mulher tem postura, se a mulher tem posicionamento dela, o homem nunca vai se sentir inseguro. O homem nunca vai se sentir com medo de perder essa mulher. Eu vi um vídeo, eu não me lembro quem foi a mulher que falou, é uma influenciadora digital, e ela falava o seguinte, que ela, onde quer que ela fosse, o marido dela nunca passaria insegurança com ela, porque não importa o homem que fosse, que olhasse para ela, ela nunca iria retribuir o olhar, ela nunca iria retribuir aquele olhar de atração que dessem para ela, ou algum tipo de elogio. Ela na aparência dela, na fisionomia dela, ela já deixava claro, eu não estou aqui para isso. Então, uma mulher de postura, que vai à luta, que batalha, é ótimo, mas também que dê segurança ao seu marido, uma segurança emocional, que ele nunca vá se sentir menor do que o outro homem, porque ele ganha mais, ou porque ele é mais bonito, porque ele tem um corpo atlético. E também isso em relação ao homem, é óbvio, né? A mulher ela tem que ter a segurança nele de saber o seguinte, não importa se hoje eu já não sou mais aquela jovem que você conheceu, tá? Não importa se hoje eu não sou mais aquela menina de 25 anos. Hoje eu ainda sou a sua mulher. Então, que os seus olhos estejam voltados para mim. Teve um livro que eu li, eu esqueci o nome agora, a luta, se eu não me engano, é A Luta de Todo Homem. E nesse livro o autor fala que ele costumava passear pelas praias, né, no caminho do trajeto para o serviço dele, passando de carro, e às vezes ele via várias mulheres bonitas e tal, e às vezes ele olhava para aquelas mulheres e desejava, né, que estavam ali à beira da praia. Então a primeira coisa que ele fez foi, quando ele quis melhorar o relacionamento dele, foi dizer o seguinte, daqui para frente eu faço uma aliança com os meus olhos, eu só olharei para a minha esposa. Eu posso até olhar uma mulher e achá-la bonita pela beleza que ela tem, mas nunca cobiçá-la como mulher, como ele fazia antes. E ele falou que dali para frente ele começou a fazer isso com luta. E isso para homem é difícil. O homem é atraído pelo visual, o homem é atraído pela aparência, o homem é atraído pelo toque. E quando ele fez esse tipo de aliança com os próprios olhos, as coisas mudaram na vida dele. Então, nós homens também precisamos fazer esse tipo de aliança com os nossos olhos e dizer, os meus olhos são só para minha esposa. Eu sei que o que eu estou falando hoje aqui pode parecer um pouco retrógrado para algumas pessoas, não tem nada a ver com o mundo que estamos vivendo hoje e tal, mas eu tenho certeza que se viver isso que eu estou falando, você vai experimentar o melhor no seu relacionamento. Invista nele, invista em encontros com a sua esposa, invista em encontros com o seu esposo, em passeios, em estarem juntos, em repaginar essa estrada da paixão, em deixar essa estrada novamente bonita, para que vocês sempre estejam passando por uma estrada gostosa e não esburacada, onde você tem várias dificuldades. O seu relacionamento vale a pena, invista nele.
Eu não ia falar isso hoje eu ia falar sobre outra coisa, eu ia falar sobre ansiedade na live aqui. E eu parei hoje, lembrei da minha esposa, de tudo que a gente tem passado, da felicidade que temos tido, mesmo com lutas e dificuldades. E eu falei, não, eu tenho que falar, né, um pouquinho disso. E até falei, não, vou até mostrar uns livros que quando eu comecei a investir para o meu relacionamento crescer e melhorar, eu fui lá e comecei a comprar livros, tipo esse aqui, ó, As 5 Linguagens do Amor. Gente, isso daqui me ensinou a olhar para minha esposa e saber como que é que ela quer ser amada. Eu pensava que o amor era só beijo, abraço e sexo. O homem pensa que amor é isso, beijo, abraço e sexo. Beijo, abraço e sexo. E não é só isso, né? Não é. Às vezes a sua mulher ela não vai sentir. Por exemplo, a minha linguagem do amor é toque e presente. Minha linguagem do amor, me sinto muito bem. A minha esposa não. Minha esposa, eu fui descobrir que a linguagem do amor dela é serviço e palavras de afirmação. Tudo que eu não fazia. Às vezes eu não dava a ela palavras de afirmação, mesmo ela reclamando. Eu não servia a ela. Minha esposa ela é o seguinte, ela chega em casa e dá um copo de água na mão dela, um copo de água gelado na mão dela, ela abre um sorriso imenso. A primeira coisa que ela fala, não copo com água, aí vai lá, tem que pegar um copo com água. Um copo de vidro, não pode ser copo de plástico, entregar na mão dela e ela beber aquela água, ela se sente bem. Outra coisa que eu li, olha só, As 5 Linguagens do Perdão. Outra coisa também, descobri como a minha esposa fala para mim que me perdoa e como que ela sente o perdão e como que ela pede o perdão. E eu entendo o seguinte, o perdão, para mim, o perdão ele tem que ser pedido. Para mim, o perdão tem que ser pedido, tem que ser falado, olha, eu pequei, eu errei, eu falei contra você, enfim, tem que falar alguma coisa. Eu te magoei, me perdoa, tem que ouvir isso, eu tenho que ouvir isso. A minha esposa descobriu que não. Quando ela faz alguma coisa de errado, ela tem dificuldade às vezes de falar bem assim, eu errei. E o que ela faz então? Ela faz algum serviço para mim. Ela faz alguma coisa para mim. Ela faz uma comida, compra alguma coisa que eu gosto e tal. E é a forma dela pedir perdão. E eu não entendia isso. Eu queria que ela me pedisse perdão porque tinha errado, que tinha falhado. E aí, discussão. Então eu aprendi que hoje é o seguinte, às vezes a minha esposa ela não fala assim, me perdoa pelo que eu fiz. Mas ela me traz alguma coisa e é a forma dela me pedir perdão. O livro que eu falei que eu li, outro aqui, ó, 40 dias, top, tá bom? Para salvar o seu casamento, muito bom também. Outro livro que vocês já devem ter visto, virou um best-seller, Casamento Blindado, outro livro que foi ótimo. O que o seu casamento o casamento que você sempre quis, é nesse aqui que ele fala sobre repavimentar a estrada da paixão. Muito bom esse livro aqui. Esse daqui é do pastor Hernandes Dias Lopes, Casados e Felizes. Muito bom esse livro aqui, tá bom? Ótimo. E também esse aqui, 7 dias de intimidade, que fala até sobre sexo, tá bom? Para quem quer falar sobre sexo, aqui fala sobre sexo, tá bom? Então, cara, invista, sabe? Não vai fazer mal algum você investir no seu casamento, você não desistir do seu relacionamento. Mas ele nem me ama mais, mas ela parece que nem me ama mais. Só parece, tá lá dentro, sabe? Aquele momento que vocês se encontraram, que vocês se apaixonaram, se beijaram pela primeira vez, fizeram amor pela primeira vez, sabe? Aquele primeiro dia que vocês fizeram amor, tiveram lá sua relação, e você se sentiu apaixonado, amado ou amada ali, foi aquela efusão, e no outro dia você queria se ver, queria se beijar. Então, tá aí dentro ainda, precisa reacender essa chama, precisa reacender esse fogo dentro de vocês. Eu tenho certeza, você não vai se arrepender de não desistir do seu casamento. Siga firme e forte, não desista. Tá passando por dificuldade? Lute pelo seu casamento. Tá passando por luta? Lute pelo seu casamento. Chame seu marido, chame sua esposa. Se você é espiritual, tem o seu lado espiritual, ore, busque a Deus, busque em oração, busque de forma que você possa ter respostas para você, mas não desista. Vale a pena. Eu tive 16 anos de casamento que
só angústia. E 3 anos que estamos vivendo em um casamento onde sentimos muito mais prazer. Ou seja, de 19 anos de casado, só agora nós estamos vivendo o melhor, porque nós decidimos, depois de muita luta e angústia, viver o melhor. Então, se parece estar difícil para você, você tem condições de mudar isso. Então, pense nisso, invista no seu relacionamento, invista no seu casamento, não desista do seu esposo, não desista da sua esposa. Vale muito a pena, tá bom? Quero mandar um beijo para todo mundo que participou aqui da live, que veio do início, ficou até agora, quem entrou e saiu, enfim, quem assistiu essa live aqui depois, assistiu a reprise, tá? Guarde essas palavras aqui e aplique à sua vida e ao seu casamento. Vai valer muito a pena. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!